Boa noite a todos. Convido o vereador José Claudinei Messias a assumir a primeira secretaria. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 39ª sessão ordinária do 4º ano legislativo, a 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel, Faué Salmem, Flávio Luiz Ambrosim, Fredinês Correia Leite, Hélio Migliari Filho, José Claudinei Messias presente, José Roberto Nunes, Oswaldo Barbosa, Salim Matar, Silvanei Rodrigues, Terezinha Paixão Bueno. 8 vereadores presentes, Excelência. Do número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Agradeço a presença do vereador José Claudinei Messias e convido o vereador Flávio Luiz Ambrosim a assumir a primeira secretaria. Coloco em votação as atas da 37ª e 38ª sessão ordinária. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal. Em resposta aos requerimentos 181, 557, 566, 567, 568, 569, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 578/2008 do vereador Edivaldo Luciabel, 570/2008 do vereador Faué Salmem, 582/2008 do vereador Oswaldo Barbosa, 559, 580, 581, 586/2008 do vereador Fredinês Correia Leite, 533/2008 do vereador Hélio Migliari Filho, 585/2008 do vereador Silvanei Rodrigues. Ministério da Cidade ratifica os prazos de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Câmara dos Deputados, liderança da minoria, em resposta ao requerimento número 583/2008 do vereador José Claudinei Messias. Telegramas do Ministério da Saúde, referentes à liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde. Câmara dos Deputados, liderança do Partido dos Trabalhadores, em resposta ao requerimento número 583/2008 do vereador José Claudinei Messias. Sistema Único de Saúde, encaminha carta de mobilização destacando os 20 anos do SUS. SAI, encaminha cópia de portarias e processo de compras e serviços, bem como cópia do balancete financeiro referente ao mês de outubro. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 69 de 2008, de iniciativa do vereador Fredinês Correia Leite, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Jorge Mansur. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2008, do vereador José Roberto Nunes, que outorga o título de cidadão oriense ao senhor Vicente Paulo da Silva, Vicentim. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 68/2008. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria sobre, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Batuíra e Aparecida, SEBA, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto que me foi dado opinar. Sendo, portanto,
favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 7 de novembro de 2008. Fauel Salmen, presidente e relator. Fredis Corrêa Leite, vice-presidente. José Claudinei Messias, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 23/2008. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referentes em matéria supra, de autoria do chefe do Executivo, que revoga a lei complementar número 530, de 2 de agosto de 2007, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa mecânica Cubota Limitada, ME, e da outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2008. Fauel Salmen, presidente e relator. Fredis Corrêa Leite, vice-presidente. José Claudinei Messias, membro. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 642/08. Requer informações a respeito da participação de estudantes de Ourinhos na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. 643/08. Requer informações a respeito do quadro de pessoal no atendimento à oncologia existente em Ourinhos. Requerimento do vereador Salim Matre, 644/08. Formula pelas lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, no sentido de se obter a aprovação de projeto de lei de interesse dos aposentados e pensionistas. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, 645/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar a cartilha de preservação ambiental. Requerimento do vereador Salim Matre, 646/08. Requer providências da América Latina Logística, ALL, quanto à conservação da área pertencente à malha ferroviária, que corta a nossa cidade. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, 647/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se reconhecer efetivamente a contribuição da etnia negra para o nosso desenvolvimento sociocultural. 648/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se legislar sobre a obrigatoriedade da colocação de indicativos da presença de fenilalamina em alimentos da gôndolas de supermercados e estabelecimentos congêneres. 649/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se providenciar treinamento específico aos funcionários de unidade básica de saúde e dos postos de saúde da família para o atendimento de ostomizados. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Questão de ordem, vereador Fredinês Corrêa Leite. Seja consignada a minha presença na sessão. Muito Solicito obrigado. ao primeiro secretário que faça notação da presença do vereador, inclusive do vereador José Roberto Nunes. Exatamente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicações de números 444 e 445/2008, de autoria do vereador Fredis Corrêa Leite. Indica a necessidade de se implantar balanção de concreto na rua 7 de setembro, confluência com a rua Campos Sales. Indica a necessidade de sinalização de solo na Avenida Domingos Camarino Caló, de frente ao número 1804. Senhor presidente, lidas as indicações. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções de números 1312 a 1321/2008,
todas de autoria do vereador Fredes Correia Leite. De congratulações às indústrias milhares, à Informática Ourinhos, à Invista Telemarketing, à Iracema Favoreto Brevo, à Espiculite Artes e Presentes, Isabela Decorações, J. Cagiva Moto Peças e Serviços, Jaguar, Jamanta Pneus e Borracharia e a Janda Armarins e Papelaria, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Senhor presidente, lida todas as moções. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloque em discussão... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Coloque em deliberação o requerimento do vereador Edivaldo Luciabel. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloque em discussão os requerimentos de números 642 e 649 de 2008 e as moções de números 1312 a 1321 de 2008. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Vereador Edivaldo Luciabel. Com a palavra, vereador Edivaldo Luciabel, por 10 minutos. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra da Assembleia. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa. O motivo da nossa fala hoje, senhor presidente, é de tristeza e depois de alegria, senhor presidente. E falando a respeito de esporte em nossa cidade. A semana passada eu fui procurado por um grupo de mães e por alguns alunos que estes estariam indo com viagem marcada para disputar a semifinal do Mirim de basquetebol em Taubaté, senhor presidente. E na quarta-feira, na quinta-feira, eles receberam a notícia que o ônibus que os levaria estava quebrado e que não tinha condução para levá-los para disputar a semifinal de basquete mirim, senhor presidente. E quando nós entramos em contato com um professor de basquete mirim, professor Luizão, esse nos confirmava que realmente a equipe estaria disputando a fase semifinal em Taubaté e que realmente ele foi comunicado que o ônibus estaria quebrado e que as crianças, as meninas, elas não disputariam porque não tinha condução, não tinha transporte. Esse é um motivo de tristeza, senhor presidente. Por quê? Porque nós temos em Ourinhos a equipe de basquetebol que nos trouxe título paulista, título regional, título brasileiro. Ourinhos é reconhecido não só no estado de São Paulo, como nos outros estados e também em outros países. E o que pensarão as outras pessoas, senhor presidente, dos outros estados, dos outros países? E o que pensarão os nossos munícipes? O que pensarão os ourinhenses ao saberem que a equipe mirim não disputaria a semifinal em Taubaté por falta de transporte e já esgotaram todos os recursos? Conversaram com todos e a resposta foi uma só: não tem como levá-las. E eu, quando conversava com o professor Luizão, eu dizia o seguinte: você vai procurar quem transporta, a van, o ônibus, você procura saber o valor, você me traga que nós vamos passar um chapéu na cidade, mas que essas crianças vão para Taubaté, elas vão.
de um jeito ou de outra, e eu já comecei a pegar a lista de telefone dos senhores vereadores e ligaria para todos os senhores vereadores para que a gente fizesse alguma coisa para que essas crianças não ficassem sem o transporte, senhor presidente. E aí a felicidade, que em Ourinhos tem um cidadão chamado Chicão Coalhato. Quando ele ficou sabendo, na mesma hora, ele mandou verificar o valor e mandou comunicar ao professor Luizão que ele estaria bancando essa viagem, bancando o transporte para que essas crianças fossem para a cidade de Taubaté disputar aí a semifinal. E eu pedi, senhor presidente, um histórico, mais ou menos, que diz o seguinte, o histórico da equipe mirim feminina de basquetebol. O estado de São Paulo é dividido por regiões e cada região tem a sua liga, que é a entidade responsável pela organização dos campeonatos de basquetebol de equipes que não disputam o campeonato da Federação Paulista de Basquetebol. Nem por isso, nas fases finais, significa que o campeonato é fácil. Ele é menos oneroso, já que as taxas de arbitragem são mais em conta que as da federação, e as viagens apenas nas fases de cruzamento com outras ligas ficam mais longe e mais onerosas. As principais ligas do estado são a LBC, a Liga de Basquetebol Centro-Oeste Paulista, Bauru. Libasc, Liga de Basquetebol São José do Rio Preto. Arbasc, Associação Regional de Basquete de Iracemápolis, Campinas. Liga de Ribeirão Preto e a Liga do Vale, São José dos Campos. Nossa equipe mirim feminino, cujo nome é Ácio, Objetivo, Ourinhos, e a função de cada um é... Aí ele coloca a Associação Centro Esportivo de Ourinhos. O que fica a responsabilidade para cada um, senhor presidente? Então, para a Associação Centro Esportivo de Ourinhos, taxa de arbitragem, despesas de viagem via repasse de verba da Prefeitura Municipal de Ourinhos. O objetivo, bolsa de estudo para atletas com melhor desempenho escolar e uniforme. Ourinhos, a Prefeitura Municipal, fica responsável pelo transporte para a viagem e o local para jogos e treinamentos. Nossa equipe foi a campeã da LBC e, portanto, credenciou-se para seguir na disputa com as campeãs das outras ligas. Nesse final de semana passado, 9 equipes das ligas citadas acima, divididas em 3 grupos de 3 equipes, jogarão entre si dentro dos grupos. E o campeão de cada grupo, mais o melhor segundo colocado entre os 3 grupos, classificam-se para a final do interior, que será realizada nos dias 28, 29 e 30 deste mês, em local a ser escolhido entre os classificados. Os grupos desse final de semana, que passou, senhor presidente, foram os seguintes. Grupo A, com sede em Birigui, Potirandaba e Franca. Grupo B, com sede em Taubaté, Itatiba e Ourinhos. E Grupo C, com sede em Jaboticabal, Presidente Venceslau e Itapeva, deve ser, senhor presidente. Nossa participação foi a seguinte. No dia 8, Ourinhos venceu Itatiba por 66-49. Itatiba foi a campeã da região de Campinas. Dia 9/11, Ourinhos 91-7 em Taubaté, que foi campeã de São José dos Campos. Estamos com méritos das meninas, e aí vem do apoio. Quer dizer o quê, senhor presidente? Que a equipe mirim feminina de basquetebol está classificada para a final, que vai ser disputada em local a ser definido ainda. Está na final. Por pior que seja o resultado, Ourinhos já está entre as 4 melhores do estado de São Paulo, senhor presidente. Então a tristeza, senhor presidente, é como que deixam chegar num ponto desse? O que dizer para essas meninas que disputam um campeonato e quando chega na fase semifinal, vocês não vão porque não tem transporte? Falta de organização, senhor presidente. Isso, para mim, é falta de organização. Nós precisamos melhorar o nosso esporte. E outra coisa, senhor presidente, fiquei sabendo esse final de semana que o campeonato vargiano não teve jogo esse final de semana. Sabe por quê, senhor presidente? Porque não cortaram a grama do estádio. Senhor presidente, senhores vereadores, isso virou bagunça.
Isso é inacreditável, uma cidade de Ourinhos com 100 mil habitantes chegar para a nossa população. Foi adiado o campeonato vargiano porque não passaram a roçadeira no campo. Nós precisamos sentar com o senhor prefeito municipal, nós precisamos sentar com o próximo secretário de esporte e nós precisamos fazer valer a nossa vontade, que é a vontade da nossa população, senhor presidente. Não dá condução para a equipe mirim feminina de basquetebol. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é uma falta de responsabilidade sem tamanho, senhor presidente. Agora, deixar para avisar as equipes do campeonato vargiano no sábado, aí avisa o técnico. Olha, não vai ter. Como é que o técnico vai avisar os jogadores, senhor presidente? Então, eu acho que nós precisamos parar com essa coisa de incompetência, nós precisamos colocar pessoas certas nos lugares certos, nós não podemos assistir o que nós estamos assistindo aqui em Ourinhos com relação ao esporte. Na primeira sessão realizada, do Toshio Misato, no início do seu mandato, todos os senhores vereadores usaram a tribuna e disseram aqui o que pensavam, o que queriam do esporte. E isso não aconteceu, senhor presidente. Eu espero que seja um momento de reflexão para que possamos aqui nós sentar novamente com o senhor prefeito municipal, com o futuro secretário de esporte, para que isso não aconteça nunca mais na história de Ourinhos. Muito obrigado. Consulto se mais vereador inscrito. Vereador Salim Mata. Com a palavra, o vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos nesse momento, senhor presidente, com uma carta da Comissão Municipal do IANSP de Ourinhos, redigida no seguinte texto: Ourinhos, 6 de novembro de 2008, ofício número 107 de 2008. Ilustríssimo senhor, a Comissão Municipal do IANSP de Ourinhos vem, por meio desse, solicitar a Vossa Senhoria total apoio ao projeto indicativo do deputado Mauro Bragato para a instalação de um hospital estadual em Ourinhos, visando um melhor atendimento médico aos pacientes de Ourinhos e região, evitando assim gastos com transportes nos deslocamentos para tratamento em outros municípios mais distantes. Solicitamos ainda que envie ofício ao senhor governador do Estado de São Paulo, pedindo apoio e atenção ao referido projeto. Aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração atenciosamente Inisal Vieira, presidente CMI Ourinhos, e Roberto Cesário Bachega, presidente CMI Ourinhos, de 2004 a janeiro de 2008. Senhor presidente, isto é alvissareiro no objetivo a que se destina. Nós já temos algumas experiências com relação à construção de hospital de grande porte a nível governo federal e estadual, e acabamos perdendo uma vez para a CIS, quando ainda não éramos vereador. É um projeto de 20 anos em Assis. Levou 20 e poucos anos para se construir o hospital regional em Assis. E aqui tivemos a experiência de um projeto através do governo federal, que ficou onde está, em razão dos desmandos da Comissão de Orçamento do Senado e da Câmara Federal, com relação àqueles escândalos que lá houveram na época. Mas isso, senhor presidente, eu acho que é uma semente que está sendo lançada e que deve ser valorizada. Ela poderá dar certo? Lógico que ela poderá dar certo. Ourinhos hoje é um ponto de referência no estado de São Paulo. Atingirá, sem dúvida, em breve, uma população de grande porte. As suas necessidades, com certeza, serão aumentadas. E a nossa Santa Casa, ou outros eventos que, porventura, surjam por aí, não darão a devida guarida para a margem de atendimento que haverá no futuro. Então, é uma coisa a se pensar, e eu declaro aqui de viva voz, senhor presidente, que darei total apoio a essa indicação, e gostaria que todos os senhores vereadores pensassem no assunto
e que a Câmara também participasse como um todo desse objetivo, sugerindo ao Governo do Estado que pense no assunto e projete isso para o curto ou médio prazo. Já vamos ter o AME, com um hospital deste nível, talvez a gente possa realmente fazer abranger uma situação que realmente vai trazer um grande benefício para uma população maior que esperamos ter em breve. Então, fica aqui referido, senhor presidente, o registro desta carta e aqui referido o meu voto de apoio. Senhor presidente, todos sabem da minha amizade, da minha aproximação com o ex-vereador Múcio Corrêa da Silva. Eu ainda acho o ex-vereador Múcio Corrêa da Silva uma pessoa sensacional pelo interesse público que ele tem e pela forma como ele desempenha mesmo fora da Câmara Municipal. Ele já me trouxe, eu fui portador aqui, desta luta do senador Paulo Paim com relação aos aposentados. E agora parece que a coisa está chegando naquele funil, em que já há uma apreciação do presidente Lula, dando o seu veredicto de que não vetará nada que faça com que os aposentados tenham os benefícios requeridos pelo senador. E só depende agora de todos nós. Depende de todos os cidadãos, depende daqueles que gostam e preservam a ideia de que o idoso e o aposentado mereçam uma atenção especial. Então, nós chegamos à conclusão de que esta luta é uma luta que deve chegar em breve ao seu final e que, se esperarmos mais, não dará mais tempo para se resolver esses problemas e melhorar a qualidade de vida dos aposentados e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Então, senhor presidente, esta aqui é uma resposta de todas as indagações que o vereador Múcio fez com referência aos projetos de lei de interesse dos aposentados e pensionistas que circulam na Câmara Federal, que serão votados agora proximamente. Então, aqui está. Brasília, 24 de outubro de 2008. Caro senhor Múcio, registramos o recebimento de sua mensagem e agradeço o jornal da Folha de Ourinhos enviado. Estou feliz com a declaração dada pelo presidente Lula. Ele admitiu o fim do fator previdenciário e o reajuste dos benefícios pelo mesmo índice do salário mínimo. Se for aprovado no Congresso o acordo entre líderes, certamente que eu não vetarei, afirmou o presidente. Portanto, a emenda que apresentei, isso já o senador, ao PLC 42/07, que estende aos aposentados e pensionistas a mesma política de reajuste concedida ao salário mínimo, ou seja, a inflação mais o PIB e o PL, projeto de lei de número 3.299/08, que revoga o fator previdenciário, que estão no centro da discussão. Esses projetos estão tramitando na Câmara e são reivindicações históricas dos aposentados, trabalhadores da ativa e sindicatos. Acredito que a afirmação do presidente Lula é também um recado para que a população continue mobilizada, pressionando a Câmara dos Deputados. Temos que continuar enviando cartas, e-mails, telegramas aos parlamentares. Reitero que é fundamental a continuidade da pressão popular. Quanto ao PLS 58/03, foi devolvido pelo relator. Está pronto para a pauta na Comissão de Assuntos Sociais, com minuta de parecer pela aprovação do projeto. Foi solicitada a realização de uma audiência pública no próximo dia 29, e, mediante acordo que eu firmei com o autor do requerimento, vamos incluir a proposta para votação na pauta do dia 5 de 11. Sempre afirmei que a Previdência é superavitária e tem condições de devolver a dignidade aos nossos aposentados e pensionistas. Receba meu fraternal abraço, Paulo Paim, senador pelo Rio Grande do Sul. E aqui vem outras alegações apresentadas pelo senador, senhor presidente, que só encarecem a necessidade que a população tem agora, de participar desse processo,
para que, então, uma grande demanda que vem sendo disputada no Brasil, atingindo uma população imensa que está sendo prejudicada, que está sendo, eu diria até, assassinada em vida, pela dificuldade de sobrevivência registrada na dificuldade de reajuste dos valores que possam preservar a dignidade do cidadão. Eu acho que esta é uma boa luta, uma boa causa. E eu acredito que eu não poderia deixar de registrar aqui na Câmara essa situação, pedindo não só aos senhores vereadores que remetam continuamente essas alegações aos senhores deputados, como também pedir à população da cidade que valorize os seus idosos e os seus aposentados e os seus pensionistas, dando esse voto de confiança para que a população entenda que a nossa função está sendo executada. Muito obrigado, senhor presidente. Consulte-se mais orador inscrito. Vereador Silvanei Rodrigues. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, aqui, ouvindo atentamente o discurso do vereador Edivaldo Luciabel, nos chama a atenção. Há poucos dias, nós discutimos aqui nesta casa sobre uma criança, que seria o transporte de uma criança com problema sério, que em seguida, depois da repercussão da Câmara, chegou ao gabinete, se resolveu o problema. A área da saúde, então tinha como resolver. O que nós estamos vendo e sentindo é uma desmotivação de alguns, deixar bem registrado, de alguns secretários, diretores ou funcionários de encargo de comissão, pós-eleição. E isso, o prefeito municipal tem que tomar providência imediatamente. Porque o descontentamento passa a ser, quando a população não é atendida na secretaria que se procura, e aí passa a se falar do prefeito municipal. Então, o prefeito municipal, como chefe do Poder Executivo, imediatamente tem que tomar as providências. Nós temos aqui pessoas do esporte aqui, pessoas do esporte que não estão aqui, que nós temos um grande respeito, mas é inaceitável aquilo que nós ouvimos aqui do vereador Edivaldo Luciabel, e nós sabemos que é verdade. Quando não se corta um campo, e aí nós temos que falar, quando o Poder Executivo não toma providência, e para-se um campeonato, porque não tem jogo, porque não se cortou um campo, isso se nós falarmos para alguns amigos, alguma coisa, as pessoas vão falar, é lamentável, é vergonhoso que isso possa estar acontecendo. Quando se deixa de arrumar um transporte para essas crianças, crianças essas empenhadas, seus professores, fazendo um belo trabalho, e deixa de fazer esse transporte. E outras coisas que vêm acontecendo. Então, o prefeito municipal, que a população não tem que esperar até janeiro do prefeito trocar esse secretário, diretor, que isso cabe ao prefeito, isso é ele que tem que determinar. Ele tem que mudar, porque a população não é obrigada a esperar janeiro, fevereiro, para ser atendido nessa área ou naquela outra área. Precisa ser tomada uma providência. Precisa se continuar governando como se governou até 4 de outubro. As pessoas viam a população de longe, o secretário erguia a mão, cumprimentava, estava nas portas da secretaria, recebendo bem, dando café, abraçando a população. Passa-se a eleição, esconde da população, não se resolve esses problemas, que é o dia a dia de uma administração pública, de se resolver. Como nós vimos aqui há poucos dias no passado da área da saúde, que a secretária tem o poder de fazer um ofício a esta casa, a outra secretaria, disponibiliza-se um carro e se resolve o problema da população? Não pode. Teve-se uma aprovação de 70%, mas não pode, no dia 6 de outubro, já olhar diferente na população
seus secretariados, seus diretores e assim por diante, seus funcionários de cargo de comissão. Então, o prefeito municipal precisa tomar uma providência imediatamente e principalmente nos finais de ano, que nós temos problemas outros, com chuvas, algumas outras coisas, e vai se parar? Deixa de se governar e volta a governar em janeiro? Não. Precisa se governar. A população não quer saber se vai trocar esse secretário, votou no senhor prefeito municipal. E, no mínimo, a população precisa de respeito e ser atendido dignamente, como se era atendido antes da eleição, por todos esses servidores de cargo de comissão ou funcionário esse que seja. Quero falar aqui também, senhor presidente, da área da saúde. Alguma providência precisa ser tomada imediatamente na área da saúde, e se está sendo tomada já, precisa ampliar essa coisa, a respeito dos pernilongos. A cidade está perdida no pernilongo. Em todos os lugares. Não tem lugar, não. É aqui na Câmara, em todos os lugares da nossa cidade. É muito pernilongo. E nós precisamos saber qual é a ação que a Secretaria da Saúde sai, e aí eu volto a insistir. Hoje nós estamos falando isso. Na segunda-feira nós vamos estar falando aqui qual é o posicionamento do Poder Executivo a respeito disso. Porque daí foge da Secretaria e passa no Poder Executivo que tem a caneta. Precisa ser resolvido. Não estou aqui falando que não está sendo feito na área da saúde. Não é isso que eu estou falando. Mas se estão fazendo, é pouco. Porque a situação da nossa cidade na questão de pernilongo, fazendo várias visitas, muitos lugares, na minha casa, em todos os lugares, a situação é muito complicada. Principalmente as crianças estão sofrendo muito com essas condições. Então precisa ser resolvido, precisa continuar um governo que vinha fazendo um bom governo, que termina o governo dessa forma, começa janeiro de novo, outro governo, melhor ainda. É assim que nós pensamos, é assim que nós queremos e é assim que nós sempre defendemos aqui nesta casa para que isso aconteça. Mas não pode. Do período do mês de outubro até dezembro, nós tivemos um problema seríssimo de uma criança na saúde e hoje nós estamos ouvindo aqui na área do esporte. O que é que nós vamos estar falando na outra sessão? Não é isso que nós queremos falar aqui. Nós queremos estar falando aqui que essas crianças foram lá, disputaram, ganharam e a prefeitura deu apoio. E é isso que nós estamos lutando. Nós sabemos que tem pessoas competentes no esporte, mas precisa pensar um pouco melhor. E outra coisa que nos preocupa, senhor presidente, o orçamento para a área do esporte, para a próxima, para 2009, fica uma pergunta aqui. Será que vai mudar muito? Obrigado. Consulto se há mais orador inscrito. Vereador Hélio Migliari Filho. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, construir qualquer projeto arquitetônico é fácil. Vai manter. Se nós tirássemos hoje o pronto-socorro da Santa Casa, nesta verba, que é de responsabilidade da prefeitura de sustentar um pronto-socorro, isso aqui ou em qualquer outra cidade, desde que haja hospital, essa verba não daria para cobrir 1/3 das despesas hoje, porque o pronto-socorro está acoplado à Santa Casa. Fique à vontade quem quiser tirar e quem quiser sustentar isso aí. Contratação de médicos, enfermeiras, água, luz, raio-x, tomografia, é fácil. Pode colocar aí mais de 600 a 700 mil reais mês. Isso para manter. Até faço aqui uma analogia. Acho até interessante também essa nova proposta deste grupo de querer trazer um hospital estadual para Ourinhos. Vai bancar do que jeito? Igual o IANSP banca? Com atraso de 90 dias? Como é que vai ser discutido isso? Da mesma forma, a Secretaria de Esporte, do qual semana passada dei uma entrevista e disse que de todas as secretarias dessa disposição desse orçamento, que me preocupava a Secretaria de Esporte. Não que não tenham competência,
mas não tem sustentação de verba. Portanto, construir um monstrinho, eu acho que não foi difícil. Vai manter. Construir um ambulatório de especialidade, acredito que não será difícil. Vai manter. Construir, recapear, fazer os asfaltos que estão vindo pelo PAC, é fácil. Mantém. O que falta, talvez, é um ato de cultura da nossa população brasileira de não jogar papel, latas, garrafas, plástico na rua que não venham entupir os bueiros. Talvez falte a capacidade daquelas pessoas que se dizem plenas em administração e administrar verdadeiramente a coisa pública, com o recurso que tem. Apesar que nós fazemos parte de um sonho, e partindo de uma pressuposição deste sonho, da palavra, ou da letra, ou de duas letras, C, e se o seu Chicão Coalhato parar de financiar o basquete, Castor, Unimed, supermercado Pão de Açúcar, se fulano, ciclano parar de fazer isso, nós ficamos à mercê de uma instituição só privada, que tem gabarito, porque quem manda vai lá, examina, e a coisa pública não tem nenhuma situação previamente definida em termos de administração. Um fato isolado como esse, acho lamentável quanto ao jogo de futebol, e acho também lamentável quanto ao que aconteceu com as meninas do basquete. Porque os discursos são claros. Enquanto 5 horas da tarde, partindo do exemplo desse ano, do dia 5 de outubro, encerrou-se as urnas. Aí acabaram-se as promessas. Hoje você vai a Brasília, você não consegue verba se não for do PT. Coisa que não era na época do Fernando Henrique Cardoso. Isso foi provado. Mas graças a Deus que tem alguém que consiga as verbas, que tragam para Ourinhos. Porque dinheiro tem. Só não tem, talvez, a mesma quantidade de influência que poderíamos ter. Basta ver o que está acontecendo. O menino foi eleito, filho do atual secretário de Estado, e abre as portas para todo o secretariado do Estado para que ele possa ter o tipo de conversa. Isso não é colocado a nenhum de nós. A nenhum de nós, sem exceção. Ou seja, talvez o voto de QI, de quem indica, quem está lá por cima, e essa cidade que paga imposto, não tem o retorno que deveria ter na mesma qualidade da quantidade de imposto que é pago. E assim por diante, senhor presidente. Acho que, talvez no final desse meu mandato, entre aspas, entenda como quiser, senhor presidente, até um século, graças a Deus. Gosto demais de política, mas gostaria de conversar sobre a ética de comportamento, sobre a ética de fatores dentro do hábito da política, sobre a ética de um funcionalismo público melhor estabelecido, da condição de administração, daquele que vai propor-se administrar a coisa pública, que não tenha tantos fatores de indicação, sem que haja, pelo menos, uma qualidade de currículo. Aprendi algumas coisas que nós temos que filtrar, algumas coisas que são trazidas aqui por nós mesmos. Ou ver, como diz na psiquiatria, o fato como duas perspectivas, pelo menos, para coisa boa ou ruim. O caso específico dessa criança que tinha que fazer em Bauru, mas quando a mãe não foi, no dia que estava agendado, também não veio fazer a mesma forma de escândalo quando veio, quando não tinha condução. Isso ninguém foi falado aqui. Porque não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. Quando a mãe não levou essa criança no dia agendado, também não veio fazer a mesma forma de escândalo quando não tinha essa condução, que tinha que levar uma criança de 7 meses que corria risco de vida para ser operado no Instituto de Extrema Responsabilidade de Cardiologia Infantil. Isso não foi colocado. Nunca. Mas quando acontece um imprevisto da secretaria, por uma questão de vida ou morte, foi colocado
1, 2, 3, 10 basculantes de pedra sobre a cabeça da secretária ou então do prefeito. Um fato. Que jamais a Secretaria de Saúde ia deixar de manter a qualidade de gerenciamento desta criança e fazer a sua fisioterapia em Bauru. Mas não poderia nem sequer, nem por ironia, perder a oportunidade de uma criança de 7 meses ser operada do coração. Alguém já viu uma cirurgia de cardíaca aqui em coração? O senhor já viu, doutor Salim? Talvez só nós dois. Não se dá duas oportunidades para essa criança. Não se dá. Uma vez que está respirando e qualidade de vida, não se justifica em troca. Mas naquele momento, era essa a realidade. E também quero aqui deixar claro que essa criança que foi para Bauru foi porque houve desistência de um carro. Não sejamos tão infantis de umas críticas que nós não estamos lá no dia a dia. Nem na situação do Nando, da Lúcia, do Toshio e etc, etc. Lógico que eles têm a responsabilidade de assumir aquilo por o qual foram encaminhados. Mas fatos isolados têm que ser vistos como fato isolado. Aqui, volto a afirmar o que o nobre vereador Silvonei disse. Há uma necessidade iminente de melhorar as verbas para a Secretaria de Esporte. Sem dúvida nenhuma. Mas também há a necessidade de ter uma ética daquelas pessoas que são indicadas, que vão comandar as futuras secretarias. Onde as indicações tenham pelo menos uma capacidade de currículo. Não porque é amigo, ou parente, ou vizinho. Ou porque depositou o seu voto. Porque senão, muitos nem vão querer assumir secretaria nenhuma. Muitos não vão nem querer assumir secretaria. E colocar qualquer um numa cidade que já tem 100 e poucos mil habitantes, de fatos isolados, toma uma repercussão fantástica. Eu acho que precisa colocar ética comportamental como norma, talvez até de escola. Quero aqui, senhor presidente, mostrar que a qualidade da cidade de Ourinhos melhorou muito. Lógico que tem problemas, lógico. Mas todos nós, sem exceção, devemos fazer parte da resolução desses problemas, não por situações isoladas, mas por situações de um todo, de trazer mais recursos e sustentar financeiramente que possamos um dia ter melhor qualidade, seja qual for o segmento que seja tomado. Que seja esse, talvez, uma forma de repensar aquilo que muitas vezes é trazido aqui, e com grande capacidade de filtração. Seria isso, senhor presidente. Consulte-se mais orador inscrito. José Claudinei Messias. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presente, também que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara e pela internet, boa noite. Senhor presidente, a fala final do vereador Silvonei Rodrigues, ela diz tudo. É destinado ao esporte, em Ourinhos, 1% do orçamento, excelência. 1%. Então, nós temos que cobrar realmente do Executivo que haja efetivamente um aumento desse repasse para que situações como foram denunciadas aqui pelo vereador Edivaldo Lúcio Abel não mais ocorram. Esporte, muito pregado na televisão, nos jornais, é saúde, sim ao esporte, não às drogas, é bonito. Mas tem que dar condições a quem está à frente de uma secretaria, aos diretores, aos funcionários, para que possam executar. Então, cabe a nós cobrarmos, estarei fazendo isso com certeza todos os vereadores, que haja um investimento maior no esporte. Está se anunciando a construção de uma arena, um centro esportivo lá no Parque Olavo Ferreira de Sá, onde é realizada a FAP. Uma arena, como se diz, multiuso, também voltada ao esporte. O vereador Migliari disse uma coisa que é verdade. Não adianta você ter o equipamento público, o espaço público, depois não ter como manter, como utilizar, como colocar gente ali para trabalhar. Então, cabe a nós,
analisarmos o orçamento e cobrar, para que haja efetivamente o aumento nesse repasse, nesse quesito que é o investimento no esporte. Então, nós realmente vamos estar acompanhando, lamentamos o fato ocorrido com os expoentes do basquete aqui em Ourinhos, que realmente representam a nossa cidade com dignidade. Pois não, Excelência. Para colaborar com a sua fala e os demais vereadores que já o antecedeu, eu recebi na minha mão, e que para que todos entendam, o orçamento para esse ano da Secretaria Municipal de Esportes é de 1,22%. Mas o que mais me intriga nesse momento é que eu recebo aqui um relatório de 2005 até 2009, com a proposta de 1,22, que é o menor índice, é o proposto para 2009. Então, veja bem, 2005 foi 2,18, 2006, 2,06, 2007, 1,91, 2008, 1,57 e 2009, 1,22. Então, apenas para colaborar, eu não sei como é que nós vamos conseguir melhorar a situação do esporte em Ourinhos assim, com a proposta de todos os vereadores, salvo o melhor juízo. Pela metade, está diminuindo. Então, só para colaborar também, eu tenho reclamações, e todos os senhores vereadores devem ter também, com relação às piscinas, com relação ao grupo de tênis de mesa, enfim, uma série de situações que é o momento de realmente, como diz o vereador Edivaldo Luciabel, de nós procurarmos o prefeito municipal, nos reunirmos e cobrarmos uma política que venha de encontro ao esporte, efetivamente, porque aqui nos números isso não está demonstrado. Veio corroborar com o que eu já havia dito, 1,22%, é uma vergonha. E como nós vamos crucificar o secretário? Se ponha cada um de nós aqui no lugar do secretário com um orçamento desse para um ano de atividades. Na verdade, Excelência, para que todas as modalidades de esporte atingissem os resultados, nós temos visto aí campeões de judô, karatê e natação, agora no basquete, é que de uma maneira com muita dificuldade, houve um investimento, se tirou leite de pedra, para que nós estamos vendo aí. E, felizmente, Excelência, temos empresários como o Chicão Coalhato. Felizmente, pessoas que investem, que acreditam, e colocam lá a sua parcela de investimento. Agora, com um orçamento como esse, Excelência, qualquer um de nós aqui conseguiria administrar uma secretaria de esportes para uma cidade que tem aproximadamente 110 mil habitantes? Onde praticamente todas as modalidades de esporte são subsidiadas pelo poder público? Aqui em Ourinhos tem essa característica, Excelência. O poder público subsidia. A área cultural vai bem, a dança, a música, porque a prefeitura está ali subsidiando. O esporte também. Agora, como administrar uma secretaria com um orçamento como esse? Então, nós temos que conversar realmente. Eu acho que, digo por mim, nunca houve essa conversa com o prefeito, então precisa se investir. A saúde investe-se mais do que o exigido por lei, na educação também. Mas no esporte não há um mínimo legal. E deveria haver, Excelência. Porque os reflexos vão ser sentidos na saúde, na educação, na área social, porque são crianças, são pessoas, não só as crianças, Excelência, todos que utilizam o setor público de esportes. Eles estão aqui, estão sob controle, investindo numa atividade física, ao invés de estar nas ruas, praticando os delitos, Excelência. Então precisa sim ser visto com carinho. Nós nos somamos a esse pronunciamento, Excelência, e Vossa Excelência foi muito feliz em ter colocado, então não foge muito, pela análise bem simplória que eu havia feito do orçamento, nós vimos que era em torno de 1%, 1,20%, então é vergonhoso, tem que ser aumentado realmente, e fica aqui, eu não gostaria de estar na pele do secretário. Como planejar, como administrar uma secretaria com um orçamento tão baixo quanto esse? É um desafio que qualquer um de nós aqui, com certeza, aceitaria, mas... Pois não, Excelência. Uma parte, melhor dizendo. Nome vereador?
Novo vereador, sobre a questão do orçamento, foi comunicado ao atual secretário de Esporte que a Câmara iria lutar a favor disso. Eu não sei se ele teve movimentação própria de ir atrás disso. Também foi colocado isso ao secretário de gabinete, que também é professor de educação física, que haveria necessidade do próprio gabinete mudar um pouco essa forma de orçamento. Então foram todos avisados que precisa realmente melhorar. Basta ver que o prefeito chegou da Bielorrússia para trazer alguma coisa relacionada ao esporte. Alguma coisa tem de bom no esporte. Ou melhor, nós só somos vistos pelo Brasil através do esporte, do futebol, do Sena, das meninas do basquete e etc. O resto nós não somos vistos. Então foram todos avisados. Não sei se eles também foram atrás, precisa parte deles também. Não só desta fantástica Câmara, mas da parte do atual secretário de Esporte e do atual prefeito. Excelência, é importante sabermos que o chefe de gabinete tem ciência disso, tenho certeza, foi secretário de Esportes, muito elogiado na sua atuação, mas hoje, se assumisse a pasta da Secretaria de Esportes com esse orçamento, com certeza queimaria todo o trabalho que ele realizou ao longo dos anos à frente da Secretaria de Esportes, o professor Ronaldo Mori. Excelência, então cumprimento aos vereadores que fizeram esse pronunciamento e parabenizo realmente a equipe de basquete nossa aqui juvenil, que está com destaque no estado todo, é um orgulho para nós. E mais uma vez reconhecendo a importância do Chicão Coalhato, que investe no basquete, o nosso basquete feminino aqui tem esse sucesso como um todo, graças ao investimento dele. Então nós acreditamos e agradecemos realmente. Excelência, recebemos aqui alguns ofícios da Câmara dos Deputados com relação à telefonia. Nós fizemos um pronunciamento há alguns meses atrás, onde a telefônica, ela cobra, se você não usar o telefone, você paga para não usar. Você paga para receber ligações. Se tiver um telefone só para receber, você paga para receber ligações. E existe um projeto de lei que está tramitando lá desde 2001, 5.476, e que está parado, Excelência. E não há interesse da grande mídia em divulgar esse projeto, porque a telefônica está lá todo mês. Mas que afeta milhões de brasileiros, Excelência. E o que é mais curioso ainda, Excelência, o estabelecimento comercial, ele paga mais caro. Nós temos aqui empresários, como o vereador José Roberto Nunes, que paga mais caro. Se quiser instalar um speed, ou se quiser aquela internet ilimitada, não pode. A internet ilimitada não pode para a empresa. E cobra-se esse absurdo para não utilizar o telefone, Excelência. Então, nós recebemos aqui, foi criada uma comissão especial para se aprofundar nessa matéria, para que efetivamente se corrija essa distorção. São milhões e milhões de brasileiros, Excelência. Concede parte do seu tempo para Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. São milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados. E nós esperamos que a Câmara realmente haja com seriedade, com respeito ao povo, como já dissemos aqui, e deixe de cobrar essa tarifa. Então, ficamos felizes em receber essas respostas aqui de todas as lideranças, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que está imbuído, também todos os partidos manifestaram, mas o partido do governo, então é importante que haja essa manifestação. E essa comissão que foi criada, nós vamos estar acompanhando e manifestando também apoio a essa comissão, Excelência. Na semana passada, nós também fomos impactados com uma notícia que, num primeiro momento, eu sou sincero em dizer, sou cético com relação à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, quando se trata do pedágio, não há um entendimento do porquê ser julgado no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui excelentes advogados, e é difícil entender isso. Por que uma liminar tem que ser analisada no Rio Grande do Sul? Sendo que Ourinhos tem Justiça Federal, no Paraná, aqui pertinho nós temos Justiça Federal, Londrina, Maria, Jacarezinho, e vai julgar lá. É no mínimo suspeito, mas não cabe a nós estarmos analisando. Mas há uma determinação legal agora para que não se cobre o pedágio. E que, por enquanto, está se mantendo, Excelência. Acho que é questão de uma semana. Nós passamos por lá, já está aberto, porque não dá para explicar, Excelência, como um pedágio estadual é
construído sobre uma rodovia federal. Então, houve omissão do governo federal, do governo estadual, do Paraná, que pregou tanto contra o pedágio. No nosso governo do Estado de São Paulo também, nós já dissemos aqui, não vimos nenhuma manifestação, colocou-se uma porteira aqui, tanto na entrada do Estado de São Paulo, quanto para quem quer entrar no Estado do Paraná. E agora parece, pelo tempo aí que está perdurando essa decisão, eu espero que esteja em caráter definitivo, e volte lá para Andirá. Volte lá. Depois, Excelência, essa engenharia, só os engenheiros para entender isso, essa engenharia que foi feita, esses montes de voltas aí, para poder cobrar o pedágio de qualquer maneira, deixam de ter utilidade, Excelência. Então, nós queremos elogiar o Judiciário e esperamos que haja o cumprimento, Excelência. E, para finalizar, nós temos acompanhado a greve da Polícia Civil já há um bom tempo, tem causado prejuízo, sim, à população. Quando se diz que não está fazendo falta, Excelência, vai renovar uma carta de motorista. Vai renovar o documento do seu carro, tentar tirar uma segunda via de um documento. Isso para dizer da parte de cidadania. Agora, da parte da própria Polícia Civil, Excelência, está causando prejuízo, sim. Nós tivemos uma moção apresentada recentemente aqui em apoio a esse movimento, porque é uma vergonha o que o governo do Estado de São Paulo paga a eles. É uma vergonha, Excelência. Mas o que mais chamou atenção na última semana, Excelência, é uma fala do deputado Pedro Tobias. Tenho mais medo da Polícia Civil do que do PCC. Excelência, aqui misturou a campanha municipal com a visita do governador à cidade por conta da manifestação. Tem que se tomar cuidado com relação a pronunciamentos como esse, que o PCC é uma facção criminosa, conhecida. Agora, quando o deputado diz isso, nós temos que lamentar. Os policiais civis, investigadores, os delegados que estavam lá na Assembleia, estavam buscando apoio. Se há alguma desavença pessoal, Excelência, tem que ser resolvida com eles. Mas quando se diz isso pela autoridade, nós temos é que repudiar, Excelência. Nós temos é que repudiar. Sabemos que tem os problemas dentro da Polícia Civil, já foram debatidos aqui. Só que a luta agora, Excelência, é pela dignidade da família. É o sustento da família dos policiais que precisam de dignidade. Por que ninguém falou lá na Assembleia da obrigação? Vossa Excelência sabe que investigadores de Ourinhos deixam de exercer o seu papel aqui de profissional para escoltar presos até Caiuá, lá na divisa com o estado do Mato Grosso, Excelência. Quase 300 quilômetros para ir e quase 300 quilômetros para voltar. É papel da Polícia Civil isso? Escoltar preso? Então o Estado está equivocado com a sua visão, Excelência. Está equivocado. Então, deslocam-se todos os dias, praticamente, há essa movimentação. E a cidade fica desfalcada desses policiais. Então, fica aqui, em manifestação pessoal, Excelência, de repúdio que o deputado disse. Nós respeitamos os policiais civis, respeitamos porque ele disse da Polícia Civil, mas ele atacou a entidade como um todo. Os investigadores, os delegados, os escrivães de polícia, atacou como um todo, Excelência. E eu discordo também quando diz que não faz falta, porque eu, particularmente, tive esse problema com a documentação do carro. Porque se está em greve, não sai. Sai aos poucos, ainda pela boa vontade que eles próprios estão tendo em não prejudicar mais a população ainda. Então, eu gostaria que revisse realmente esse pronunciamento, porque não se pode, não diria generalizar, Excelência, mas atacar uma instituição que tem por obrigação zelar por nós, enquanto cidadãos. Obrigado, Excelência. Consulto o vereador Zé Alberto Nunes, não vai fazer uso da palavra. Apenas para lembrar a todos os senhores vereadores, como todos já sabem, a peça orçamentária está à disposição e, portanto, lembro a todos que estudem a peça e, se for necessário, a gente conversar no sentido de buscar um entendimento com o Poder Executivo para que, quando for levada a plenário, já esteja, pelo menos, melhor proposta.
Não havendo mais orador inscrito para o expediente, questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Presidente, eu requeiro à mesa ouvir do plenário o prosseguimento dos trabalhos. Coloca em deliberação do plenário o requerimento do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a nova chamada dos senhores vereadores. Edivaldo Luciabel. Fauel Salmem. Flávio Luiz Ambrosim, presente. Fredis Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Matra. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e por não haver matérias a serem apreciadas na ordem do dia da presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Hélio Migliari Filho. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiro quero parabenizar a moção de repúdio do nobre vereador Messias fez relacionado ao salário dos trabalhadores, sindicalismo. Parabéns, nobre vereador. Realmente, quem trabalha nesse país parece que não merece ganhar. Pelo menos é o que a gente vê nos últimos anos. Mais uma vez, também tem a mesma postura de como já foi falado aqui anteriormente sobre o pedágio. Tem um pé atrás, né? Mas aqui quero parabenizar realmente a figura essa grande lutadora de Jacarezinha, a professora Bacon, do qual, nem por ironia, deixou de lutar por esse processo, apesar que estivemos via assessor meu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, conversando com o desembargador, e ele já dizia que isso teria que ser resolvido realmente em Brasília. Esperamos que tenhamos sucesso. Mas também temos que ver que podemos ter novos pedágios, né? Tira um da divisa e podemos ter outros. Precisa trabalhar um pouco melhor sobre a qualidade do pedágio, quanto vai cobrar o pedágio, o que eles vão investir nas cidades onde eles têm o pedágio e assim por diante. Acredito que seja uma falta de respeito do que esse nobre deputado falou, que tem mais medo da Polícia Civil do que do PCC. Talvez por ser de origem, né, por ser estrangeiro, talvez não, e confundiu as línguas, né? Só posso imaginar, porque é um absurdo, uma instituição plena, capacitada, o qual nos orgulhamos muito de tê-la, principalmente na nossa região, que tem um índice de criminalidade muito pequeno. Está aumentando como está aumentando no Brasil inteiro, não porque só significou nisso. Mas aqui eu quero dois assuntos um pouco delicados. Da mesma forma, fazendo até uma analogia sobre o que é feito com a Telefônica, eu acho que tem que pensar também relacionado aos bancos. O banco cobra quanto quer, do jeito que quer, do funcionário público, do funcionário de instituição privada, manutenção de taxa, o fato de você pôr o pé no banco já cobra, respirar um pouquinho mais forte já pega... Que assim estou sendo um pouco até irônico também, senhor presidente. Mas eu acredito que, pelo menos penso assim, senhor presidente, que eu vivo num país democrático, eu tenho o direito de escolher a qual banco eu vou trabalhar, mesmo sendo funcionário público. Já que uma vez que nós recebíamos uma instituição que era governamental, e ela não existe mais hoje, é um grupo privado que comprou o antigo Banespa. Talvez nós não tenhamos mais a necessidade de manter o nosso soldo, se assim fosse militar, o nosso salário por essa instituição. Talvez pudéssemos escolher o Banco do Brasil, Caixa Econômica Estadual, Caixa Econômica Federal, que são órgãos de instituição plena, de caráter público. Ou escolher um banco que desse uma melhor taxa ao funcionário público, ou qualquer outro, ou eu escolher o banco que eu queria receber, que eu vivo num país democrático, eu sou livre. Eu não vivo em Cuba, na antiga União Soviética, na China. E os bancos fazem o que bem entendem. Você acha que com essa brincadeira que estão fazendo com o Itaú e Unibanco vai ficar sem resposta do Bradesco? Estou muito enganado. O Bradesco deve comprar BV e mais HSBC e assim por diante.
Ninguém vai deixar isso fácil. E quem se complica? Somos nós, a população, que pagamos absurdos de taxas, absurdos de cheques especiais, absurdos de valores, e ninguém toma manifestação nenhuma. Mas quando há uma fila nos bancos dos postos de saúde, ou as mães querendo uma vaga numa creche, isso não pode, mas o banco pode cobrar o que bem entende. Quando é que nós vamos nos tornar brasileiros efetivamente, ou plagiando, quem sabe, tendo um plágio, quem sabe, dos famosos argentinos, ou das mães da Praça de Maia? Quem sabe um dia façamos que desses bancos tenham respeito por nós que somos correntistas? Ou porque as empresas pagam, vendem a sua conta de funcionários, e esse banco emite um certo valor que eu acho muito pequeno, e nós somos obrigados a abrir uma conta. Ninguém vai fazer eu ser obrigado a abrir conta em banco nenhum, que eu não queira, que eu vivo num país democrático, eu tenho o meu direito. Mas na hora que faz uma clonagem do seu cartão, o banco não é responsável. Então eu acho que está na hora do sindicato do funcionário público repensar aonde que vamos manter a nossa conta. Não contra a instituição Santander. Não quero aqui menosprezar essa plena instituição, não é isso que eu quero dizer. Mas também não quero beijar essa instituição, que não é nada boazinha para ninguém. Né? Eu quero que talvez o sindicato dos funcionários públicos realmente negociamos a nossa conta com quem vai dar privilégio àquilo que nós somos como funcionário público. Porque na hora que abre a conta, tudo é bonzinho, depois enche de cartão, enche de um monte de coisa, e a gente não quer, e vem taxa para estornar, não estorna, porque é Brasília, porque é São Paulo, porque é Rio de Janeiro, onde está a sede, e assim por diante, que é Curitiba, e assim por diante. Então, eu acho que está na hora do funcionário público, realmente, através do seu sindicato, através das suas agremiações, através da sua efetiva colaboração como população economicamente ativa, de escolher a qual instituição quer trabalhar e ter os seus ganhos pela qual instituição queira. Ou até mesmo receber como cheque. Porque ele vive num país democrático e isso tem que ser obedecido por lei, pela Constituição Federal. Quando que nós vamos nos mostrarmos, quando é que nós vamos nos mostrar que somos capacitados a mudar a história? O Sindicato dos Metalúrgicos chegou no que chegou hoje, porque mostrou, deu a cara, apanhou, mas tinha fundamento e resistiram. Hoje tem um presidente da República que fez nesse sindicato. Então, para que serve o maior patrimônio nosso, que é a nossa inteligência, no colocar na rua? No colocar nosso maior patrimônio, que é a nossa inteligência, que não tem nenhum outro animal estudado na face da terra igual à nossa inteligência. Mas somos menosprezados? Ou somos medrosos? Que tipo de homem somos nós? Ou que tipo de sindicato que temos hoje? É o velho pelego? Não desmerecendo o início do novo sindicato do funcionário público, eu acredito muito, senhor presidente. Mas fico indignado com a instituição bancária hoje, faz o que quer da gente e nós não estamos nos rebelando por uma diferença mínima de que compra a conta, compra os vencimentos nossos, seja da Santa Casa, por exemplo, seja da Prefeitura, e não temos privilégio. E fica por isso mesmo. Temos bancos capacitados que podem dar melhor qualidade para como nós somos ali correntistas. Está na hora da população se manifestar relacionado a isso, não só o funcionário público, mas seja qual for a agência, ou a instituição do qual ela presta serviço. Aqui, senhor presidente, apesar que não é um assunto hipotético, é real, como existem as normas de trânsito, talvez pelo vício de um erro, né, de olhar só para um lado, uma vez que a mão é única, e assim por diante, talvez a maioria de nós tenhamos esse vício. Mas acho que cada vez mais acredito em Deus, e Deus existe. Porque se eu não tivesse tido um pequeno vacilo, a bicicleta teria me atropelado, na contramão. Talvez seria até vantagem do rapaz, porque eu sou médico, e tenho
treinamentos em primeiros socorros, quando eu fui residente, e até hoje, como trabalho em pronto-socorro, pegaria, saberia atendê-lo. Mas quem seria o culpado? E assim acontece, talvez, com vários dos senhores que hoje nos assistem, que estão aqui presentes nessa sessão, que a bicicleta em contramão não pode ter o privilégio que tem hoje, independente se é um senhor, se independente se está cortando o caminho, se é uma moça, se é um rapaz, se está postando corrida, se está fugindo da polícia. Não pode ter esse privilégio de andar no contramão, aonde que existe a lei. E aonde é que vai ser aplicada isso? Não pelo que aconteceu no meu carro, não é isso. Mas e se esse menino bate, como comigo, como um outro colega oftalmologista, que aconteceu a mesma coisa semana passada, e um menino desse tem uma fratura de base de pescoço, tetraplégico por uma besteira horrível, porque ele atropelou o meu carro, ele atropelou o carro de um de nós. E aí? O menino só vai mexer o olho. Quem é o culpado? É o carro? Aonde está a necessidade? Aonde está, não, melhor dizendo, senhor presidente, tem que ter melhor fiscalização relacionada a isso, antes que aconteça maiores problemas. Serei, senhor presidente. Consulte, senhor vereador inscrito. Vereador Salim Mato. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores. Eu havia me esquecido, senhor presidente, das observações do deputado na Câmara Estadual com referência à greve da polícia. E eu realmente, quando soube, eu estava encerrando o meu expediente e ia viajar. E na volta não me ocorreu com certeza. E em conversa com o ex-delegado da nossa terra, que prestou grandes e relevantes serviços, ele me fez uma observação muito séria. A sociedade como um todo, ela se organiza, ela cria os mecanismos de defesa, ela faz com que cada setor, cada segmento dela tenha seus mecanismos de prevenção e tenha as situações em que envolve o direito, de uma forma global, do cidadão e a preservação desse direito. Então, se criou o Congresso Nacional, se criou os níveis de polícia federal, estadual, municipal e etc., etc., e assim foi por todos os segmentos da sociedade. Então, senhor presidente, à medida que a sociedade cria, à medida que ela necessita, ela valoriza. Mas à medida que ela cria uma certa desconfiança, ela agride, ela massacra. Nós sempre dissemos o seguinte: na polícia, aqueles que têm desvios são vistos. Se há na justiça métodos e formas de você determinar o criminoso, por que não se tem na administração de todas as entidades a maneira de se identificar aqueles que marginalizam? Então, senhor presidente, o desastre desse deputado foi total. Ele não disse de um, ele disse de todos. Então, isso merece realmente não só repúdio, uma desconsideração pelo mandato. Se disse desse segmento da sociedade, ele diria de todos os segmentos da sociedade que, porventura, ele não acreditasse. Então, senhor presidente, falou-se aqui em democracia, e esse é um ato antidemocrático, fascista e totalitário. Isso não deve mais acontecer. Então, senhor presidente, eu tenho grandes amigos na polícia.
Isso trazendo para o terreno pessoal. Eu tenho grandes amizades na polícia atual de Ourinhos. E eu aprendi a respeitá-los. Meu filho foi sequestrado, e eu tive, naquela época não tinha polícia militar, eu tive por parte dessa polícia um apoio irrestrito. Outras situações que envolveram invasão da minha casa, eu tive por parte da polícia um apoio irrestrito. Outras vezes tivemos episódios em que o vereador Vadinho foi envolvido, nós condenamos os atos da polícia. Nós fizemos aqui um discurso assim, excessivamente violento e criterioso no sentido de valorizar a vida e a integridade da família do vereador e desconsiderar por completo a autoridade daquele que praticou o ato, porque a indicação para que aquele ato fosse praticado ela não era válida, ela não tinha correspondência, não havia necessidade. E fazemos isso hoje, outra vez, se necessário for. Nós sabemos, senhor presidente, que, na realidade, em todos os segmentos da sociedade brasileira, foi eivado de corrupção. Quem não sabe? Será que precisamos mentir? Será que podemos negar? É a caça do gato e do rato, constante. As oposições se fazem dessa maneira, cultivando as indicações maldosas, maléficas, que corrompem a democracia e vão trazer de volta, talvez, ideias completamente estapafúrdias para a solução desses problemas. Nós sabemos que o dinheiro está trazendo problema. O dinheiro está trazendo grandes consequências na sociedade atual. Não só em Ourinhos, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, nós estamos vendo agora. Essa campanha americana ela desnudou toda uma verdade. Agora essa crise está mostrando qual foi a falha do grande capital. Acharam que era tudo muito fácil, ganhar dinheiro é simples, mas ganhar dinheiro também tem suas consequências. Ele tem suas consequências, isso está aí. Os ricos ficando pobres e os pobres ficando ricos. Então são coisas que nós não entendemos, né? E é preciso hoje colocar a cabeça no lugar. Eu não estava manifestando apoio a esta greve dos senhores policiais. O faço agora. Por uma questão de absoluto respeito à democracia. O faço agora. Respeito às posições do governo, que procura fazer com que também os seus direitos possam ser preservados dentro do conceito que ele faça. Por isso que a greve ela é necessária. No espírito da greve se discute as virtudes e os defeitos e se conclui por um ato que seja consciente e correto para ambas as partes. Assim também se fazem com as guerras. Então, na prática, senhor presidente, quando um fato dessa natureza, que fere a institucionalidade da democracia, me faz com que eu tome uma posição. E eu estou fazendo isso agora. Muito obrigado, senhor presidente. Consulte-se mais orador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, pessoas que estão nos vendo pela TV Câmara, estão nos vendo através da internet. Senhor presidente, eu realmente não gostaria de estar entrando no assunto da saúde hoje, mas impossível. Quando se fala em saúde, é necessário colocarmos aqui o nosso pensamento. E o vereador Hélio Milhar, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, do carinho, da admiração, o que eu devo a ele. Mas eu vou discordar de algumas coisas que o vereador disse na noite de hoje, com relação a fatos esporádicos que aconteceram, por exemplo, aqui no esporte, que aconteceram na saúde, até mesmo no pronto-socorro. Eu não penso assim.
Eu acho que se nós, do Poder Legislativo, fôssemos encarar tudo isso como fatos esporádicos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando se diz que uma ambulância levou uma criança para fazer uma cirurgia cardíaca, e que é muito mais louvável levar essa criança do que deixar uma outra para se fazer fisioterapia, num caso de queimados na cidade de Bauru, eu concordo que o caso mais grave é a cirurgia cardíaca, mas não posso admitir que deixaram de levar uma criança para fazer fisioterapia em Bauru com relação a uma queimadura grave. Existe a falha da mãe, como foi falado aqui, de outras, e não foi citado, eu também não sabia, mas eu não posso admitir isso, porque não é um fato esporádico. Conheço e reconheço a competência da nossa secretária Lúcia Tutui, mas eu digo, e estou falando isso há algum tempo, que eu admiro a humildade do prefeito Toshio Misato nos últimos dias, nas suas últimas entrevistas, quando ele assume que nesses 4 anos ele teve falhas. E por isso vão acontecer mudanças. E estas falhas serão corrigidas. Não é só na ambulância. Se fôssemos aqui buscar lá o agendamento de consultas, nós vamos achar coisa errada. O agendamento de exames de alto custo, nós vamos achar coisa errada. Das cirurgias eletivas, nós vamos achar coisa errada. Do pronto-socorro com relação ao atendimento, que a Santa Casa nós estamos observando, depois que o Conselho de Gestores assumiu, vem melhorando muito a situação interna da Santa Casa, mas o pronto-socorro realmente deixa a desejar. E o pensamento é melhorar que cada dia que passa, e eu entendo que vão chegar onde querem, mas existem falhas, muitas falhas, falhas inadmissíveis, que não vamos chegar ao ponto de estar nominando aqui as falhas. E com relação ao centro esportivo, por diversas vezes os senhores vereadores ocuparam a tribuna para falar do seu pensamento, das coisas erradas. Eu entendo, sim, que o orçamento que o secretário de esporte tem, ele vai ter dificuldades, mas eu gostaria que, por exemplo, como a secretária de saúde fez, vindo até esta casa, mostrando a realidade da saúde, para que os senhores vereadores pudessem entender um pouco mais, e aí fica mais fácil, eu gostaria que o secretário de esporte também viesse a essa casa e mostrasse o seu orçamento e o porquê de dificuldades e mais dificuldades. E o prefeito Toshio Misato, em algumas conversas, senhor presidente, ele me dizia o seguinte: eu gosto quando vocês vêm aqui e me mostram o que está errado. Porque muitas pessoas, a nossa população, entende que quando um vereador, ele é de situação, ele é da base de sustentação do governo, ele simplesmente não discute isso com o senhor prefeito municipal, pelo contrário, aqueles senhores vereadores que têm um pensamento e bancam esse pensamento, é lógico que eles vão discutir com o senhor prefeito municipal, como eu vi vários dos senhores vereadores discutindo isso com ele. E com relação ao esporte, não é esse o momento. Vem acontecendo coisas erradas já há muito tempo. É inadmissível estarmos aqui falando de pouco mais de 1% do orçamento do município, para uma cidade de mais de 100 mil habitantes, 104, 110 mil habitantes. Que bom que as meninas mirins do basquete, depois do imprevisto, trouxeram para essa casa novamente o debate com relação ao esporte. E para dizer a verdade, senhor presidente e senhores vereadores, nesta campanha, me puxaram a orelha. Pessoas do esporte. Várias pessoas ligadas ao esporte, vários professores me deram puxão de orelha. Que nós, aqui, os senhores vereadores,
precisam saber um pouco mais, não só do basquete, mas também saber um pouco mais da natação, do basquete mirim, do judô, natação e outras modalidades. Eu entendo que o prefeito Toshio Misato, o engenheiro Toshio Misato, ele precisa enxugar a máquina. E enxugando a máquina, vai sobrar um pouco mais para o esporte. E o prefeito Toshio Misato precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu entendo, eu vejo o professor Newton, que diversas vezes já elogiamos aqui, não esse vereador, como todos os senhores vereadores, o trabalho que ele faz com a escolinha dele. Não é apenas pegar as crianças, levar para um campo e dar uma bola e pode correr. Não, nada disso. É necessário sentar, conversar, mostrar a nossa realidade. Pedir o caderno de escola, pedir as notas, fazer com que entendam o porquê daquele momento de esporte, onde essas crianças poderiam estar. E, senhor presidente, nós temos aqui no nosso município muitos professores. E eu gostaria realmente de estar discutindo com o senhor prefeito municipal, juntamente com todos os senhores vereadores, agora por esses dias, o orçamento. Porque realmente o orçamento de pouco mais de 1% destinado ao esporte, nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma. Se o secretário ficar quieto, não falar nada, não buscar ajuda, porque somos da base de sustentação. Então não tem por que não estar nos procurando. Para que possamos saber realmente o que está acontecendo. Eu tenho certeza que nós temos profissionais aqui em Ourinhos à altura do esporte da nossa cidade. Agora, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Não vai ter rodada do campeonato vargiano porque não passaram um trator roçar a grama do estádio municipal de Jalma, Bahia, o Monstrinho. Isso não dá para aceitar, senhor presidente. E aí, quem nos fala isso? São os times que compareceram no domingo, porque disseram que avisaram o treinador, o técnico, no sábado, e ele não teve como avisar os jogadores. O que aconteceu com essas meninas, senhor presidente? Nós poderíamos estar falando aqui, como bem disse o vereador Silvonei, enaltecendo essas meninas. Elas saíram de Ourinhos, foram para Taubaté, 500 quilômetros, participaram de uma semifinal mirim de basquetebol. Elas estão na final, elas já estão entre as 4 melhores do estado de São Paulo. O que isso representa para a nossa cidade? O que isso representa para um prefeito municipal? Não, não é só o basquete profissional. Eles cuidam da base. Então, senhor presidente, esta é uma sessão realmente de reflexão. E eu gostaria apenas, para terminar, colocar o meu apoio também à Polícia Civil. Deixar declarado o meu apoio à Polícia Civil. Tenho vários amigos, sei o tanto que trabalham, sei o tanto que fazem pela nossa cidade. E não poderia deixar de dizer aqui também, triste episódio que esse deputado deixa transparecer, comparando aí, não sabendo se o que é melhor, se é a Polícia Civil ou se é o PCC. Se alguns desgarraram aí, vereador Dr. Salim, é porque realmente eles não têm um salário à altura, porque se tivessem, jamais isso teria acontecido. Muito obrigado. Apenas para acrescentar alguma coisa nesse discurso, dizer a todos que, se nós nos lembrarmos, o vereador Edivaldo Luciabel colocou muito bem, mas também nós temos que fazer uma reflexão, mas uma reflexão buscando chegar a algum lugar. Porque me pareceu nós estarmos nas primeiras reuniões de quando tomamos posse nessa legislatura. Então nós não podemos incorrer no mesmo erro e não podemos deixar que a próxima legislatura venha a acertar isso. O orçamento vai ser votado por esta Câmara.
Então, nós temos que correr atrás, não ficarmos no discurso, isso para todos nós, inclusive a presidente dessa casa, e nós estaremos, mesmo através de ofício, não sei se seria o caso, mas vamos fazer um ofício solicitando ao Executivo que os senhores secretários marquem uma reunião ampliada com todos os senhores vereadores que vão votar o orçamento municipal, independente de bandeira política, independente de partido político, para que depois nós não tenhamos no próximo ano já um orçamento engessado e que nós não temos mais nada a reclamar. Então, se a hora é essa, então a proposta é que nós tenhamos um debate primeiro de conhecimento técnico, para que depois politicamente a gente possa discutir isso em plenário. Eu acho que essa é uma proposta que vem ampliar e solidificar aquilo que os vereadores estão querendo. Mas não podemos esquecer que o ano não terminou. Quero voltar apenas a lembrar, o ano não terminou. E feliz aquele vereador que disse que o ano não terminou no dia 4. Nós entendemos as dificuldades, entendemos o cobertor curto, entendemos tudo isso. Mas entendemos também que o prefeito sai daqui de Ourinhos, a convite de alguém na Bielorrússia, sai daqui milhares e milhares de quilômetros, viaja. Alguém pode dizer, mas foi passear. Não, não é passear. Gente, quem está nessa atuação é trabalho. Não importa se vai ver outro mundo, vai conhecer, isso aumenta a sua cultura, sem dúvida, mas é trabalho. E, de repente, quando retorna, não foi passada a roçadeira no único estádio municipal onde se realizam jogos. E os bairros? Nós estamos falando aonde se concentram os jogos, no Centro Esportivo de Ourinhos. E os bairros? E o campo tal, campo tal, campo tal? Que jeito que está, então? Não dá para passar nem roçadeira mais. Vai ter que ser com foice. Entendeu? Então, há algo errado aí. Tem algo que não está batendo, se nós podemos dizer assim, até com uma certa, até meio vulgar. Tem algo que não está batendo. Porque isso não é despesa significativa, é coisa mínima, é uma manutenção mínima que a cidade tem que ter. Salvo o melhor juízo, acredito que o prefeito municipal, nas próximas horas, deva tomar, ele precisa, melhor dizendo, tomar atitudes no sentido de que o ano não terminou. E que o seu governo já começou, já foi reeleito. Ele já começou outro mandato e precisa dar uma satisfação. E agora, me perdoem a análise prematura aqui, salvo o melhor juízo, politicamente muito forte, mas também com a responsabilidade redobrada. Porque ninguém ganha uma eleição com 70% e achando que acabou ali. Não. A responsabilidade aumentou e muito. E aqueles que estão próximos a ele têm que enxergar isso. De repente, não adianta ficar adorando o rei para ficar no contexto da máquina do governo e esquecer que já estamos trabalhando, não tem que esperar tomar posse. Então, essa responsabilidade do prefeito municipal é muito grande e os seus colaboradores, sejam aqueles que vão ficar, sejam aqueles que acham que vão sair, por essa ou aquela razão que o prefeito deve analisar, devem estar conscientes que a cidade não parou e o povo continua caminhando todo santo dia através para buscar o seu trabalho, o seu esporte, o seu lazer, enfim. Então, não parou nada, terminou o momento político só, mas tudo continua. Então, acredito que o prefeito municipal, mesmo sabedor que o cobertor é curto, tem que tomar uma atitude aí que venha contemplar, no mínimo, as necessidades básicas de todos os segmentos. E mesmo aquele que falou do Pernilongo, tem toda a razão, porque eu tenho recebido reclamações diárias. O vereador Silvonei Rodrigues sabe disso, que nós frequentamos o mesmo clube, inclusive, semanalmente, na parte da noite. As pessoas, empresários, enfim, aqueles que vão lá, têm que ir embora às pressas, porque senão o Pernilongo carrega para outro lugar. Inclusive, essa questão de detetização dos bueiros, das galerias. Uma reclamação muito grande, porque ninguém suporta mais as chamadas baratas. Então, isso são atitudes que eu não vejo como atitude que vem economicamente complicar o município.
mas que tem que ser tomado. Todo mundo está reclamando que não se vê mais aquelas chamadas bombas, né? Nem sei se pode usar isso ainda, estou aqui falando do que eu estou ouvindo. Então, há necessidade de dar uma satisfação à sociedade, à comunidade, rápida, em atitudes rápidas. Se tem problema com o Tribunal de Contas, se tem problema de ordem econômica, nós temos que achar uma saída, mas precisamos, nós como um todo, capitaneado pelo prefeito, dar uma resposta à altura de fim de ano e não de fim de governo. Porque nós entramos no fim de ano, mas não em fim de governo. O governo continua. A população não para porque ganhamos a eleição. A cidade continua. Então, nós não podemos deixar o jeito que está. Pequenas obras abandonadas, com pedra no meio da rua, com terra jogada no meio. Não podemos. Isso aí é o mínimo que nós temos que, não é denunciar, mas chamarmos a atenção e não deixarmos que o prefeito seja envolvido no erro de colaboradores que não estão enxergando que o momento não era em 1º de janeiro. Já aconteceu o momento. O momento foi ganhar a eleição, como ganhou maravilhosamente bem. Mas a responsabilidade está redobrada. E precisamos todos atuar. Questão de ordem, vereadora Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu não sei quem que usou o termo aqui motivação. Eu não sei se não está havendo motivação por parte de alguns secretários, e Vossa Excelência acabou de dizer que vai fazer através de ofício. Eu requeiro à mesa, ouvir do plenário aqui, que Vossa Excelência, com a competência que tem, faça uma reunião ainda esta semana com o senhor prefeito municipal, convide os senhores vereadores para a gente tratar do assunto orçamento, esporte, o mais rápido possível. Para complementar já nosso raciocínio aí sendo reforçado pelas suas palavras, nós estaremos amanhã cedo fazendo esse pedido ao Executivo e também através de ofício, para que não fique amanhã que nós não o fizemos. Nós vamos fazer através de ofício, cobrando, entre aspas, porque somos todos aqui em busca do melhor para a nossa cidade, cobrando, entre aspas, uma reunião ampliada com os senhores vereadores no sentido de discutir esses assuntos. Não havendo mais orador inscrito, comunique que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.